O DCE é uma entidade que representa todos os estudantes de uma universidade. E para representar, ele deve manter com seus estudantes um canal direto e permanente, realizando as discussões, debates, palestras e reuniões de forma democrática e aberta a todos que quiserem participar. É o que veremos na reportagem da Vanessa Oliveira. O DCE é a entidade representativa de todos os estudantes. Ele é dividido por CA, os centros acadêmicos de cada curso. O papel do DCE e dos CAs é estudar, discutir, definir e lutar pelos interesses do conjunto dos estudantes, dentro da universidade, como a qualidade do ensino e a saúde da instituição. Eles são escolhidos a cada 1 ano, por meio de eleições diretas entre todos os estudantes de graduação. Bem, a finalidade do DCE, de antemão, é representar todos os estudantes da sua instituição. No caso da UFMA, representa os mais de 20 mil estudantes da UFMA. Eu olho com a visão de que é como se fosse um sindicato que não se contribui para ele, mas que representa os estudantes. É através do DCE que o estudante pode garantir com mais força seus direitos, primar pela uma qualidade do ensino, por mensalidades justas e pelo respeito à classe estudantil. Ele também é espaço de luta pela consolidação da democracia e pela construção de uma sociedade mais crítica e consciente. Dado o fato de que o ensino superior público no Brasil hoje se tornou uma regalia de poucos, é fundamental haver um diretório central dos estudantes, localizando e entendendo as limitações e problemas do atual modelo de universidade, que é restrito e muito distante da maioria da sociedade e dos problemas do país. E para falar melhor sobre o DCE, eu estou aqui no estúdio com o Eduardo Correia, presidente do DCE da UFMA. É um prazer receber você aqui. Uma honra estar aqui, né? Sempre que o movimento social tem esse espaço, né, para conversar com a sociedade. Bom, Eduardo, qual é o principal objetivo do DCE da UFMA? Então, o DCE da UFMA, como qualquer outro DCE do Brasil, ele tem como função garantir os direitos dos estudantes. Garantir que eles tenham uma universidade melhor, uma universidade mais inclusiva, uma universidade mais popular para todos os estudantes da graduação. Seria estreitar essa relação do estudante com a instituição? De certa forma também. O DCE, ele é a voz do estudante. Ele tem função de representar os estudantes no caso do DCE da UFMA, representar os estudantes da Universidade Federal em todas as instâncias, junto à reitoria, junto ao governo, junto a várias instâncias do Brasil e outros lugares. Bom, você falou representação dos estudantes, não só com a instituição, mas também com o governo. E aí vem, aproveitando o gancho, como que fica a questão do DCE, principalmente da UFMA, com as questões políticas que a gente sabe que sempre estão próximas às pessoas que representam grandes classes, né? E o DCE da UFMA é uma grande classe, né? Muitos estudantes são representados por você. Então, como é que você, na sua cabeça, trabalha essas questões de política partidária? Aí sabe que o DCE é um movimento social. O movimento social tem que representar claramente a entidade de classe que ele representa, no caso do DCE, os estudantes. Então, a gente entende que o DCE é uma entidade que tem que representar todos os estudantes, independentemente da sua orientação política, independentemente de gênero, e tem que claramente defender os direitos dos estudantes. A gente entende que nesse caminho só existem 2 lados. O lado do estudante e o lado do governo. Sim. Obviamente, nós temos que ficar sempre ao lado do estudante para garantir que a universidade tenha muito mais avanços, como, por exemplo, a gente tem acompanhado uma grande série de retiradas de direitos da universidade. Foi cortado, por exemplo, mais de 20% da assistência estudantil nas universidades federais do Brasil todo. A gente tem conversado, por exemplo, tentado dialogar com a reitoria novos caminhos para debater sobre a assistência estudantil, para ampliar cada vez mais a assistência estudantil e conseguir garantir que mais estudantes permaneçam na universidade. Mas o DCE da UFMA, especificamente, ele não sofre influência da política, né? Você não recebe, de repente, uma ligação e fala, olha, Eduardo, seria interessante que nós pudéssemos conduzir de tal forma e não existe. Claro que não. O DCE foi uma entidade histórica do movimento estudantil no Maranhão e do Brasil. Uma entidade independente que representa os estudantes. Como que funciona a eleição do DCE lá da UFMA? Então, a eleição do DCE da UFMA é um tanto quanto burocrática em relação às outras eleições do Brasil. Para ter um processo eleitoral é necessário chamar o Congresso de Estudantes da UFMA, que é o CEUFMA, que é um o fórum mais importante da universidade, dos estudantes, que reúne estudantes de todos os cursos e que chamam um conselho de entidade básica, que é a reunião dos centros acadêmicos. Os centros acadêmicos são como se fossem espécies de grêmios estudantis que representam cada curso. Ela é a entidade básica do DCE.
O DCE é a reunião de todos esses centros acadêmicos. Então, sempre que há uma eleição, é necessário que os centros acadêmicos se reúnam, elejam a comissão eleitoral, elejam como vai ser feito o processo eleitoral e aí sim o estudante vai à urna de forma direta e elege e vota nas chapas que disputam a eleição. Eduardo, especificamente para 2017, quais são os principais desafios que o DCE da UFMA tem enfrentado ou que imagina que possa enfrentar? Quais são as principais bandeiras para 2017 do DCE da UFMA? Acho que é uma da bandeira do movimento social todo no Brasil, é resistir à retirada de direitos. Acho que essa é a principal bandeira que nós temos que defender. Como eu já falei anteriormente sobre a assistência estudantil, por exemplo, é um dos pontos. Outro ponto, por exemplo, que nós estamos debatendo hoje com a Administração Superior da Universidade, é que nós entramos nas férias e o restaurante universitário fechou. A gente tem que garantir que o restaurante universitário da capital permaneça aberto e ainda mais garantir que a assistência estudantil consiga chegar ao interior do estado. Essa é a principal bandeira do DCE da UFMA, garantir muito mais assistência estudantil. Porque, por exemplo, hoje a UFMA é uma universidade multicampo do Nordeste, uma federal multicampo do Nordeste, e nós hoje não temos, por exemplo, restaurante universitário na maior parte dos campi. Nós não temos hoje residência universitária na maior parte dos campos do continente. Então, hoje a principal bandeira é essa, garantir que a assistência estudantil chegue aos estudantes do interior do estado e garantir que já tem permaneça. Então, a briga, entre aspas, no sentido de debate, discussões, não fica só no campo de São Luís, né? Não, o DCE da UFMA, ele representa os 9 campos da UFMA, que é São Luís, Grajaú, Imperatriz, Pinheiro, Bacabal, Codó, e São Bernardo e Chapadinha. E são realidades diferentes. São realidades diferentes. Mas basicamente o perfil hoje da universidade é o mesmo. Claro que tem pautas específicas, mas o perfil da universidade de hoje é diferente. Graças ao movimento estudantil, hoje nós temos um perfil diferente. Hoje nós temos muito mais mulheres na universidade, hoje nós temos muito mais negros na universidade, hoje nós temos muito mais pobres na universidade. O que faz com que unifique a pauta, que é mais esse estudantil. Mas, obviamente, nós temos pautas diferentes, como, por exemplo, lá em Grajaú, não sei se vocês sabem, mas houve casos de Grajaú um grande de polos de gesseiro. Houve casos, por exemplo, de ser encontrado gepsita na água. Em níveis mais altos que o permitido. Então, uma pauta específica do campus de Grajaú, como outras pautas que nós temos. Lá em Pinheiro, temos o curso de medicina que basicamente falta estrutura para que os estudantes possam se formar. Bom, nós temos a participação também do telespectador pela fanpage do Justiça em Ação. E ainda não temos, né, a pergunta, né? Então, a gente vai deixar... Então, a gente vai continuar com o programa, que nós teríamos uma pergunta do Facebook, mas a gente vai continuar. Bom, vocês estão, se eu posso usar essa palavra, subordinados à UNE, correto? Nós somos uma entidade filiada à UNE, que constrói a União Nacional dos Estudantes. E a UNE interfere diretamente ou vocês têm uma certa independência quanto às decisões que vêm de lá? Porque, na verdade, os fóruns, a UNE possui fóruns. Sim. Os fóruns reúnem as entidades de base, como, por exemplo, o DCE possui fóruns, que é o SEB, por exemplo, é um espaço de fórum. Então, a UNE também possui esses fóruns, que inclusive nós vamos participar agora, entre os dias 17 a 19 de março vai acontecer o CONEG, que é o Conselho Nacional de Entidades Gerais, é o fórum que reúne todos os DCEs do Brasil. Então, os principais direcionamentos da UNE são decididos nesses fóruns que nós participamos. Então nós construímos a União Nacional dos Estudantes de todas as formas, desde a base da UNE. Então, as principais decisões, nós também fazemos parte delas. Bom, esse programa, o Justiça em Ação, ele é também um programa para os estudantes, até porque o estudante participa desse contexto do universo jurídico, o estudante do direito, enfim. Então, o estagiário... Trouxemos o Eduardo para falar sobre DCE e convidamos também o Breno Gomes, que é o presidente do CADIR, Centro Acadêmico de Direito lá do SEUMA. Mas, infelizmente, por problemas de saúde, ele não pôde estar presente. Seria um debate interessante, até porque teríamos uma universidade pública e uma privada para estar tratando de algumas situações. Eu tenho certeza que numa próxima o Breno estará junto conosco. Eduardo, quero agradecer a sua participação. Eu sabia que seria interessante, porque tratar com estudante, principalmente do DCE, que tem realmente uma bandeira a ser levada à frente, seria interessante. Então, quero te agradecer e fica o espaço aberto para você se despedir aí do público.
Então, eu queria agradecer também o convite, mas mais específico, acho que nós temos que resistir bastante nesse próximo período. Obrigado, Eduardo. Vou de intervalo. Na volta tem mais Justiça em Ação.